Como sair da mediocridade e ter uma vida de estudos. Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção e neste canal eu falo sobre a boa filosofia e o catolicismo. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouco sobre como você pode começar a vida de estudos e por que no fim das contas você deve começar a vida de estudos. Qual a importância de ter uma vida de estudos para a sua vida. Hoje a gente tem esse costume, não é, de encontrar muitas pessoas que não levam a sério a vida de estudos, não entendem por que estudar. Às vezes a gente mesmo pensa nessas questões porque estamos ligados mais às coisas materiais, achamos que as coisas materiais são as coisas mais importantes e no fim das contas esquecemos da formação da alma. Então o que muda se você ler, no fim das contas, Platão, o que muda se você ler Aristóteles, se você ler Santo Tomás, o que muda se você ler os clássicos da literatura, é sobre isso que quero conversar. Digamos que vai ser uma conversa mais provocativa. E eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. O que os autores antigos tinham que nós não temos? O que você acha que eles tinham que nós não temos? E eu quero começar essa pergunta porque, para muitos, estamos na mesma situação que no passado. A diferença é que nós simplesmente progredimos em termos materiais. Mas não é assim. Não é assim. Hoje, nós não temos algo que os autores antigos tinham, que é o amor pelo conhecimento. O amor pela verdade. Já não temos, em geral, as pessoas não têm esse desejo, esse amor pela verdade, que é a capacidade humana de abstração e descobrir a verdade. Esse amor ao conhecimento. E ao longo da história da humanidade, na filosofia, nós observamos que esse amor pelo conhecimento, ele surge do espanto. É o espanto que mostra ao homem esse desafio intelectual e faz com que ele tenha esse desejo de conhecer as coisas. Conhecer as coisas que são inúteis, que não vão ter consequências práticas, mas são do âmbito mais especulativo. Muitos fenômenos poderiam somente passar como curiosidade, não é? Curiosidade isolada, mas não. A partir de um determinado fenômeno, o homem, ele começa a sua jornada. Ele faz toda a sua jornada. Por exemplo, a questão da mudança. Na antiguidade, nós vemos, não é, dois autores se degladiando numa peleja a respeito da mudança, que é o caso de Parmênides e Heráclito. E Aristóteles vai solucionar essa questão, dizendo que, olha, para que algo mude é necessário que algo permaneça. Então é preciso do hipokeimenon, ou ausia. E aí eu tenho também as coisas que mudam, mas há algo que permanece, que é essa ousia, o substrato das coisas. Então Aristóteles vai resolver isso muito bem. E percebam, isso demorou muito tempo para ser resolvido. Não foi do dia para a noite. E os homens ficavam intrigados com essas coisas. Tinham um desejo de ter um conhecimento verdadeiro a partir de coisas assim, por exemplo. Essas questões começaram com os físicos, né, os filósofos naturalistas, e Aristóteles foi quem conseguiu resolver melhor essa questão. E depois, posteriormente, Santo Tomás vai aprofundar isso. Mas veja, eles partiram de uma coisa real, de uma coisa que eles percebiam, né? E com isso eles buscavam esse desafio intelectual de compreender as coisas como elas são. O que isso nos ensina? Nos ensina que nós não devemos assumir um atestado de mediocridade. Não assuma um atestado de mediocridade. Não insulte a sua inteligência. Você é um animal racional. Você não é simplesmente um animal. Utilize bem a sua racionalidade. Pense as coisas. Por que você, no fim das contas, fica estagnado na mediocridade? É porque você já desistiu da ideia de sair vitorioso. Para que você tenha mais conteúdos como esse, né? Para que você tenha desejo de compreender melhor as coisas, você deve se inscrever nesse canal aqui e dar o like aí desde já, né? Que assim você ajuda enormemente e vai receber mais conteúdos como esse, se tornar mais inteligente, claro, né? Isso é atestado cientificamente que aumenta em 80% a sua chance de se tornar mais inteligente. Então não assuma um atestado de mediocridade, né? Se você estuda, mas se sente incapaz quando aparece um desafio intelectual, é sinal de que, no fim das contas, você fez tudo errado. Como é que pode uma pessoa, né, estudar de modo certo, estudar muito e diante de um desafio achar que não consegue entender as coisas? Isso não acontece. Só acontece com uma pessoa que está estudando do jeito errado. Ou no fim das contas não está nem estudando, porque já desistiu. Já tem aquela ideia, já entra na questão, naquele desafio, como um perdedor. A burrice, nós poderíamos dizer que ela é um estado de espírito privativo. Para deixar de ser burro, é preciso constatar primeiro que a pessoa é burra.
E aí você fica num ciclo, não é? Então, qual é a solução desse ciclo, né? É o espanto diante da realidade. Então, que moveram todos os homens a buscar a esse amor à verdade. Então, né, um sujeito, sei lá, descobriu uma teoria antes de Nosso Senhor Jesus Cristo e 2.000 anos depois, não é possível que eu não consiga compreender essa teoria. É sem cabimento isso. Como é que eu não consigo compreender que Aristóteles conseguiu resolver o problema da mudança? Não tem cabimento isso. Então, eu tenho que querer descobrir essas coisas, tenho que ter desejo pela verdade. Ele descobriu isso, assim, 2.000 anos depois, com tanta bibliografia, tanta página já escrita, eu não consigo descobrir essas coisas. E isso se aplica a várias questões, né? Sei lá, da física, da matemática, enfim. Nós devemos aceitar esse desafio intelectual. É isso que é o ter brio, não é? O ter brio é aceitar o desafio intelectual, porque nós somos seres racionais. Somos animais racionais. E por que isso é tão importante? É porque as grandes ideias, elas engrandecem a alma. Acessar essas ideias faz com que nós possamos sair do estado de mediocridade. Por isso é importante os estudos. O mundo atual, ele incentiva a mediocridade. Né? As facilidades da vida moderna são diversas. A tecnologia está aí, né? Existe um viés na tecnologia. Claro que existe um viés. Nas redes sociais existe um viés. Ela não é simplesmente neutra. Existe um viés de facilidade, existe um viés de esforço-recompensa, não é? Assim, um desbalanceamento. É tudo muito fácil, né? Os jogos estão aí para isso, né? Enfim, as pessoas perderam a noção de que se deve sair do conforto. Né? Saia do conforto. É preciso ser ativo para poder ter resultado. Imagine, não é? Eu vou na academia, mas eu não quero progredir. Se eu não quero progredir na academia, eu fico pegando o mesmo peso sempre lá, sei lá, 30 quilos, fico lá direto. E eu não vou progredir. Agora, se eu quero ter resultado físico, eu faço o quê? Eu busco um incômodo. Eu busco um desconforto, aumento um pouco o peso. Nem que seja para fazer somente 3 repetições. Porque assim eu vou forçando o músculo a se adaptar, a se habituar àquele peso que é maior. E aí eu vou ter uma elasticidade, né? Eu vou cristalizando isso aos poucos. Na vida intelectual é a mesma coisa. Não é preciso de esforço. Ler, dedicar algum tempo aos estudos. E isso dá resultado intelectual. É a mesma coisa da academia. Como é que você pensa que os homens deixaram de ser bárbaros? Foi saindo justamente do conforto, estudando, se sacrificando por muitas coisas que talvez até eles mesmos não conseguissem usufruir daquilo. Sei lá, imagine uma pessoa, né? Um camponês, um homem da cidade medieval, para poder construir aquelas belíssimas catedrais góticas. Tinha catedral que levava 400 anos para ser construída. Ele sabia que ele não ia ver aquilo. E mesmo assim ele se esforçava para poder deixar um legado. E porque ele tinha amor à verdade. Tinha amor a Deus. Para poder construir aquelas coisas que ele mesmo não teria como usufruir. E isso movia as pessoas. Essa noção de sacrifício, esse empenho por algo muito maior que você mesmo, né? Porque, no fim das contas, o que é que eles consideravam? Eu estou fazendo parte do processo da construção da civilização. Eu estou participando desse processo. Eu estou participando do processo que vão fazer com que almas futuramente se tornem magnânimas. E isso é algo fantástico, não é? A pessoa realmente sabe o porquê ela está fazendo aquilo. E isso é o que diferencia um bárbaro de um homem civilizado. Porque o bárbaro, ele faz as coisas, mas ele não sabe o porquê, ele não sabe a razão, o motivo das coisas. O homem civilizado, ele sabe muito bem o porquê ele está fazendo as coisas. Ele sabe a causa das coisas. Ele tem amor por isso. Essa é a distinção, né, entre um homem bárbaro e um homem civilizado. Nós tenhamos sempre em mente que não devemos ter uma mentalidade fixa, mas uma mentalidade de crescimento. Sempre de progresso, nunca estar parado. Sempre em progresso constante. Porque, como diria Santa Teresa d'Ávila, né, quem não avança, regride. Quem não avança, regride. Então, a burrice, voltando aqui um pouco mais ao assunto, a burrice não é necessária em você. Ela não é necessária. A conquista é resultado de desenvolvimento. Nós precisamos sempre ter esse desejo pelo desenvolvimento. E uma hora a conquista vai chegar.
Então é preciso dizer, eu quero me tornar isso ou aquilo. Eu quero me tornar isso ou aquilo. Então, para você sair desse estado de mediocridade, eu vou lançar um desafio. Um desafio para ter uma alma magnânima, uma alma grandiosa, que aspira às coisas belas, coisas boas, aspira ao bem. Qual o desafio? O desafio é você ler a Apologia de Sócrates. Ler e entender a Apologia de Sócrates. Ah, mas é um livro difícil, não sei o quê, as pessoas comentam. Não, não é um livro tão difícil, não. É um livro simples, um livro muito bom de ler. É um dos livros mais tranquilos de ler de Platão. E qualquer pessoa pode ler esse livro. Não é? É um livro que ensina muito, não é, sobre a questão da verdade. E a pregação da verdade com a própria vida. Então, leia esse livro, observe ele. Ah, não vou entender, não sei o quê. Não, tem calma. Né? Isso é uma possibilidade para crescimento. Isso é uma possibilidade para crescimento. Possibilidade de crescimento não só para você, mas também para as pessoas que estão à sua volta. Porque é um bem espiritual. A verdade ela deve ser compartilhada. Então, é algo belíssimo, não é? Quando você tem posse daquele conhecimento, de uma verdade, que você descobre isso. Então você vai e transmite isso a uma pessoa e é algo impressionante, é libertador, porque você depois está compartilhando aquilo com ela, né? Você vê a pessoa que estava naquela mesma situação que você e agora você está ensinando ela e ela sai daquele estado. Ah, mas no início vai ser difícil, a leitura, não estou entendendo nada. Calma. Vai refletir um pouco, vai pensar sobre o que leu, volta a ler novamente. Agora, se você fica com a intenção de não vencer, aí, meu amigo, não tem como. Não dá, e é melhor realmente desistir. Porque é como aquele episódio, né, do Cavaleiro dos Zodíacos, né? Quando você chega numa situação, quando você vai encarar uma questão, que você já tem a intenção de não vencer, é como se estivesse sido derrotado já antes de começar. Não tem como, assim. Não tem como lutar assim. Então você mesmo encara a sua derrota. Você mesmo aceita a sua derrota antes de começar a lutar. Antes de começar a encarar o desafio, a jornada. De fato, pode ser um pouco difícil para quem não tem costume de ler nada e tal, mas sim, é um desafio e o resultado é maravilhoso. É maravilhoso. E não é uma coisa de outro mundo, não. É possível. Né? Como diria um poeta, né? O ganho está na travessia. O ganho está na travessia. É uma jornada. Quem teme ser vencido tem certeza da derrota. Não tema. Por que temer? Por que temer, no fim das contas, a verdade? Não faz sentido isso, temer a verdade. A verdade é libertadora. Essas grandes ideias engrandecem a nossa alma. E vai fazer com que você saia desse estado de mediocridade. Realmente é algo maravilhoso. Recomendo muito. Encare esse desafio. Leia esse livro. Depois me conte aqui nos comentários o que achou. Faça algumas considerações, enfim. Vai ser algo muito proveitoso e você vai comunicar depois esse aprendizado com outras pessoas. E fazer com que outras pessoas também saiam desse estado de mediocridade, não é? É algo libertador. E por falar em sair em mediocridade, assista esse vídeo que fala sobre como começar uma vida intelectual. Lá você vai aprender mais sobre esse assunto e, caso você queira dar um passo ainda maior, se inscreva no plano Saber Pensar, que o link está na descrição. Vamos começar logo mais uma turma de filosofia, de introdução tomista à filosofia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.